Boa noite! Boa noite, boa noite, boa noite! Que alegria estar aqui com vocês! Oi, Andréa, Rose, Vander, quanta gente aqui, Lênia! Pontualidade, né? Coisa de conforme. Marcinha, minha amiga Nath, boa noite, boa noite. Elaine, Deia Pedrone, quanta gente aqui, meu Deus do céu. Ai, que coisa boa. Margarida, Gabi, Renatinha, Steffi. Que coisa boa estar aqui com vocês, viu? Princesa do Ébano, Steffi, obrigada. Leide Brasil, minha amiga. Flavinha, Lênia, Flávia Nicolau, que coisa boa te ver aqui. Isa, Jaque, meninas, que coisa boa, fico muito feliz. Eu fiquei pensando aqui, né? Eu digo, meu Deus, será que esse povo tá lembrado? Que bom que vocês estão aqui. Mimi tá aqui, Jéssica, minha filha do coração, Ele Pinelli, diva maravilhosa, Sol, que coisa tão maravilhosa, Meninas, vocês estão me vendo bem? É a primeira vez que eu faço uma live, a primeira vez, e eu vira e mexe, a Diel fala comigo, né, pra eu fazer isso aqui, pra eu fazer uma live, eu acabo não fazendo. E quando foi essa semana, Deus tocou no meu coração. Tiago, amigo, que coisa boa você estar aqui. Vivi, Fabi. E a Diel vira e mexe falava, né, você tem que fazer uma live sobre o teu negócio Mary Kay. E eu acabava fugindo, né. E aí quando foi sábado, sexta-feira, eu tive uma experiência maravilhosa na minha célula. E Deus falou comigo fortemente sobre isso, sabe? Sobre a responsabilidade de algo tão especial que Ele me entregou, que Ele me escolheu, né? E por que eu me calar? Então eu decidi vir aqui compartilhar. Então olha só, deixa eu ver aqui a hora, são 9h03, vou dar só mais uns 5 minutinhos aqui enquanto vocês estão entrando, né? Tem muita gente entrando ainda. Mas enquanto o pessoal tá chegando, né, me apresentar, tem muita gente que é nova. Chegou muita gente aqui no meu Instagram esses dias, quando eu compartilhei aí com as minhas amigas nacionais, né, quando eu compartilhei no grupo da igreja, apareceu muita gente nova aqui. E me apresentar pra vocês, né, hoje não é nada sobre Mary Kay, tá? A nossa conversa não vai ser sobre Mary Kay, pode ser que acabe entrando no assunto. Como compartilha... Tem um aviãozinho aqui, ó, e a Diel acabou de falar isso. Tem um aviãozinho aqui embaixo que tu clica nele e manda pros teus amigos. Aí eles vêm e vêm pra cá, tá? Eu acho que é assim. Me apresentar pra vocês, né? Sou Carla Teles, como vocês já viram aí. Quem tá chegando agora nova, sou diretora nacional da Mary Kay, mas como eu falei, o intuito desse encontro hoje não é pra falar sobre Mary Kay. Pode ser que no caminho aí a gente fale, óbvio, porque eu vou te falar do meu escape. E o que acontece, né? Quem é Carla? Carla é filha de Ezequias e Maili. Eu fui nascida em berço cristão, meu avô era pastor. E eu nasci e cresci dentro da igreja, né? E eu sempre fui criada, ensinada e doutrinada a acreditar fielmente nos planos de Deus, a confiar em qualquer que seja a vontade de Deus. E eu sempre ouvi os meus pais falando sobre vontade do Senhor, que ela é boa, perfeita e agradável. E quando a gente tem esse entendimento, a nossa vida tem outro sentido, né? A nossa visão, nosso sentimento, inclusive para passar por desafios, tem outro sentido. E aí, meninas, olha só, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Vocês estão me vendo bem, não estão? Vocês estão me vendo bem? O áudio tá ok? O áudio tá ok? Tudo certinho? Me falem alguma coisa. Tudo certo?
Simone mandou um joinha, Simone Amorim, então tá tudo certo, né? Então vamos lá. Eu tô pensando em tirar aqui, deixa eu ver uma coisa aqui. Eu nunca mexi nesse negócio. Aqui, peraí. Peraí, eu vou fazer o seguinte. Muita gente pediu pra deixar gravado. E eu vou desativar os comentários rapidinho, certo? Eu tiro os comentários e depois a gente volta, ok? Certo? Então vamos lá. Pronto, não saiam não, fiquem aí. Então olha só, deixa eu compartilhar com vocês por que nasceu esse desejo no meu coração de fazer essa live, né? Minha primeira live e sobre esse assunto. Eu sou casada há 10 anos com a Adiel, né? Um marido super apoiador, que sempre esteve comigo em tudo, em tudo, em tudo. E aí, quando a gente fez 8 anos de casado, a gente fez um curso, né? E nesse curso tinha lá pra você dar uma nota da tua vida, do teu financeiro, da tua saúde, do teu conjugal, do teu profissional, de 0 a 10, qual era a tua nota. E isso é uma lição que fica pra vocês, o questionamento ele gera crescimento, né? E aí quando chegou lá na nota, no pilar saúde, no pilar filhos, a minha nota foi muito baixa. Por quê? Porque eu não cuidava muito dessa área. Nós tínhamos 8 anos de casado, nós temos o desejo de ter filhos, mas nós nunca priorizamos isso. E aí a menina que fez a atividade com a gente, né, a profissional que fez a atividade com a gente, ela perguntou assim, tá, mas diz, se tu não tem, o quanto tu tá satisfeito em não ter? O quanto tu tá satisfeito em não tá cuidando da tua saúde? O quanto tu não estás satisfeito em não ter filhos? Enfim. E aí nós começamos então a gente precisa se mover. Vamos investigar, né? E aí, vou contar muito resumido, tá? E aí eu fui investigar porque eu engravido e eu perco o bebê. Eu consigo engravidar, mas no meio da gestação, ali no início da gestação, na verdade, eu perco o bebê. E aí me indicaram uma ginecologista maravilhosa. Quando eu fui pra ela fez, olha, eu vou te virar do avesso. Eu quero exames dos pés à cabeça, que eu quero entender de onde vem, qual o distúrbio que tem, porque alguma coisa tá irregular aí. E aí nós encontramos 3 situações. Nódulos na mama, mas aparentemente não era de se preocupar. Nós encontramos nódulos na tireoide e nós encontramos o útero septado. E aí, vamos fazer, o que chamou mais atenção foi o tamanho dos nódulos da tireoide, vamos funcionar. E aí nós descobrimos que os nódulos eram malignos de metástase já na cervical. Eu não sei se vocês sabem, mas o câncer da tireoide é o câncer mais simples de tratamento, né? 95% de aceitação e cura. E eu tinha histórico na família, então, claro que eu fiquei um pouco preocupada, mas nada que tirasse a minha paz. E aí, vamos investigar. Ela falou, Carla, para tudo e vamos cuidar disso aí. Depois a gente volta para investigar a questão do útero e tudo mais. E aí nós fomos fazer o tratamento, fiz a cirurgia, né? Algumas pessoas me perguntam, essa é a minha cirurgia, ó. Não sei se dá pra ver direito daí. E nós tiramos 24 nódulos, porque tinham alguns aqui na tireoide e tinha alguns na cervical, todos de metástase. Fiz a cirurgia, fiz o tratamento em setembro, fiz a cirurgia em junho de 2018. Em setembro de 2018 eu fiz a rádio e iodoterapia. Passei por todo o processo. Quando foi em dezembro que eu fui fazer o exame de acompanhamento, surgiu um outro nódulo, em dezembro de 2018. E aí surgiu um outro nódulo, e a questão era que esse nódulo, ele estava fechado. Eu tenho até uma foto aqui, que eu posso mostrar pra vocês. Mas ele tá aqui, fechado entre a carótida central e a jugular. São 2 artérias que são intocáveis. E o médico falou assim, olha só, tá envolto de gordura e tu precisa emagrecer para que eu tenha acesso a esses nódulos e diminua o risco da tua cirurgia. Porque são 2 artérias e se eu tocar pode ser fatal e tu não sair da sala de cirurgia. Isso foi em dezembro. E aí ele me encaminhou para uma bariátrica. Eu fiz a bariátrica dia 16 de janeiro, pouquíssimo tempo depois, porque era questão de urgência.
fiz todo o procedimento, fiz uma dieta diferente do que o normal se fazia, porque eu precisava perder peso muito rápido para fazer a cirurgia desse nódulo. E aí passaram uns 3 meses, perdi o peso. E quando eu fui fazer o exame, não tinha mais gordura, mas o nódulo continuava lá inacessível. Tava fechadinho lá, então é um nódulo muito pequeno que ainda está sob efeito da última rádio. Então o médico falou, a gente vai te acompanhar a cada 3 meses, porque nós precisamos que ele cresça para afastar as artérias e a gente tem acesso. Diferente disso eu não posso. E aí faz 1 ano que a gente vem acompanhando, E quando foi agora, nesse mês de janeiro, assim que eu cheguei do seminário, eu fui pro médico, nós fizemos os exames, e aí o médico falou, olha, continua do mesmo jeito, tá pequeno, é um risco muito grande operar, porém, aí eu fui pra minha endocrinologista, que é onde tem o tratamento, né? Ela fez, porém, o nível da tireoglobulina aumentou. O que é a tireoglobulina? É o hormônio que indica o nível de câncer, de metástase. E ela teve uma conversa muito longa e muito dura comigo, muito difícil. E disse assim, olha, pode ter espalhado para qualquer parte do teu corpo. E eu falei para ela, então vamos investigar, vamos fazer exames, vamos tomar uma outra dose de rádio, enfim. E aí eu falei para ela, doutora, e como fica a minha questão de engravidar, né? Eu sei que eu tenho útero septado. O útero septado é um arqueamento que tem no útero que impede que o bebê se desenvolva, né? O bebê ele é até gerado, mas ele não desenvolve. Ou ele nasce prematuro ou tem aborto espontâneo, né? E eu já tive 2 abortos. E eu perguntei pra ela, eu disse qual é a possibilidade. E ela foi muito, muito dura comigo, sabe? E falou assim, olha, se tu engravida, o que é que vai acontecer? Tanto ela quanto o cirurgião. Se tu engravida, tu pode até liberar agora e tu conseguir engravidar, porque tu perdeu peso, os teus hormônios da tireoide estão equilibrados, né? Mas o que é que vai acontecer? Tu vai abortar essa criança. E se tu não abortar, o HCG, que é o hormônio da gravidez, vai super aumentar esse nódulo em uma proporção que a gente vai ter que parar e te operar na hora. E tu não vai ter que esperar até 3 meses para diminuir o risco. Então, olha o risco que tu corre de ser operada grávida e tudo mais, né? E eu disse, tá, e o que é que eu posso fazer? Ela fez, esquece essa questão de gestação agora, vamos cuidar da tua saúde. Vamos ver se foi para outro lugar. Enfim, tudo isso foi essa semana, né? De finalzinho, tudo tá com coisa de 15 dias. E eu tinha ano passado, quando o médico encontrou esse outro nódulo, foi no mês de abril, eu terminei um evento da Mary Kay e fui levar os resultados que eu já sabia quais eram para ele. E ele falou assim, olha, tu é uma bomba porque isso aí tu pode estourar a qualquer momento. E aí eu disse, tá, qual é a minha solução? O que é que eu posso fazer? O que é que tá no meu alcance fazer? Ele fez nada, apenas esperar. Apenas esperar pra gente ver o que é que cresce, se tem acesso. E eu vou falar pra vocês, veio uma angústia tão grande em meu coração, de incerteza, de medo, tipo assim, tá, e se aparecer em outro lugar? Qual outro lugar que pode ir? Quais os males que podem vir? Porque não é um nódulo que tá vindo pela primeira vez, né? É de metástase. Então já é uma volta. Então, o que é que pode acontecer comigo? Ele fez, olha, pode vir pro pulmão, pode ir pro útero, pode ir pra... Não pode ir pra mama, é útero, pulmão, cervical, que foi o que já foi, né? E ele saiu falando. E eu fiquei... O meu pensamento foi, meu Deus, como que vão ser os meus dias, por mais que eu tenha fé, mas eu sou humana, né? Como que serão os meus dias de estar vivendo com um problema? E aí eu lembrei de uma palavra que fala que a mente vazia, ela é espaço para o inimigo agir, né? E que uma mente ocupada, tu vai esquecer dos teus problemas. E aí eu lembrei de uma frase que eu ouvi um dia do Paulo Vieira, que ele falou assim, ó, 10% é o que te acontece, 90% é o que tu faz diante do que te acontece. E Mary Kay, eu quero falar especialmente para vocês isso. Quantas vezes, por sermos donos do nosso negócio, por termos a liberdade de fazer como nós queremos, quando nós queremos, com a intensidade que nós queremos, nós acabamos negligenciando o nosso negócio.
aquilo que Deus nos confiou, as vidas que Deus nos confiou para cuidar, para liderar, para motivar, para conduzir. E acabamos diminuindo o nosso trabalho, a intensidade, a paixão do nosso trabalho por conta de um problema. E uma coisa eu sei, que problema todo mundo tem, que problema todos os dias podem surgir, que todo ser humano, enquanto estiver vivo, ele vai ter desafios, ele vai ter problema. Mas imagina se a gente para em cada desafio. E aí eu tomei uma decisão no dia 28 de abril de 2019. Eu tinha uma viagem marcada para o sertão com uma diretora minha, e eu ia de ônibus, e minha cabeça estava a mil. Eu disse assim, meu Deus, e aí, como é que eu vou chegar lá e treinar aquele povo? Como é que eu vou chegar lá e motivar aquele povo e falar de alguma coisa de crescimento? Mas eu lembrei, sabe de quê? Eu lembrei que ele vive. Eu lembrei que ele vive, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor eu não posso ter. Porque ele vive, eu me encho de esperança. Eu me levanto em meio à tempestade, porque ele venceu o mundo. E a palavra do Senhor fala assim, ó, eu venci o mundo. Então tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. O que é do impossível está na minha especialidade. O que é do impossível é comigo. Faz a tua parte que eu faço a minha, sabe? E eu lembrei quando Lázaro, quando o Senhor ressuscitou Lázaro, que falou assim, não é para a morte, é para a vida, e é para a vida eterna. E ele confiou porque ele queria operar o milagre. E ele confiou porque ele queria operar o milagre. E veio uma palavra em meu coração. No dia anterior, o meu sogro, ele é pastor. E na semana anterior, eu fui para a igreja, né, dele lá em Pojuca. E ele não tinha contado isso para ninguém, nem para minha sogra. E aí ele chegou no púlpito e pediu oração por mim, né, a igreja. E ele falou assim, eu vou contar para vocês o que eu não iria contar e nem a minha esposa sabe. Ontem eu estava em um engenho, fui fazer a inauguração de um templo. Eu cheguei mais cedo e eu estava lá de joelho dobrado, orando. Não tinha ninguém na igreja. E eu clamei e eu disse, Senhor, transfere a doença da minha nora para mim. Não leva a minha nora, mas me leva. Gente, meu sogro, ele é muito especial, né? E ele vendo tudo o que estava acontecendo, ele falou assim, não leva a minha nora. Transfere a doença dela para mim e me leva. E o Senhor falou para ele e disse, não levarei ela e nem te levarei. Porque essa doença não é para a morte, e sim para a vida eterna. E para que o meu nome seja glorificado. Então, essa palavra veio em meu coração e eu quero falar para você sobre esperança, confiança e fé. Quando nós confiamos em Deus, nada nos para. Absolutamente nada nos para. Esses dias eu estava conversando com uma amiga muito especial. E eu falando para ela sobre essa questão da maternidade, que eu ia ter que esperar, que eu não podia engravidar agora. E ela falou assim, amiga, e ela tá lutando contra o câncer seríssimo. E ela falou assim, amiga, eu só quero viver. Se eu conseguir restaurar a minha saúde, se Deus restaurar a minha saúde, eu já tô feliz. E eu fiquei pensando, meu Deus, como nós resmungamos, como nós somos ingratos, como nós escolhemos viver um problema que é tão minúsculo diante de Deus. Que é tão minúsculo porque ele vive, ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo, diz assim, ó, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, eu tô aqui para guerrear contigo. Ontem a palavra na igreja falou assim, ó, Deus está presente em todos os momentos. Em todos os momentos. Quando Daniel estava na cova, ele estava presente. Quando José foi vendido pelos seus irmãos, num momento de traição, de abandono, Deus estava presente. Porque, na verdade, tudo aquilo era apenas o roteiro de Deus para que lá na frente José fosse governador do Egito. Quando Moisés, a palavra semana passada foi sobre esperança. E aí a pastora Thalita falou assim, olha só, quando Moisés, qual é a história de Moisés? Moisés, quando a mãe dele teve, o faraó tinha dado uma ordem de matar todos os meninos.
E ela escondeu a gestação por 9 meses, escondeu ele por 3 meses, e quando ela não tinha mais como esconder, veio no coração dela de pegar Moisés, colocar no cesto e colocar em um rio. Olha que loucura, olha que insanidade. Mas o roteiro de Deus, ele é perfeito. A vontade de Deus, ela é perfeita. E quando nós confiamos, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil, porque sua palavra fala que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então tu não tem que dar brecha para medo. E eu vou te falar, nessa semana eu tive muito medo. Essa semana eu fiz um evento dia 2 de fevereiro e eu já estava com o resultado dos exames. E eu fiz 2 eventos, que foi a Festa das Estrelas, dia 9. E só Deus sabe como foi difícil fazer esses eventos. E eu falava assim, ó, eu ia lá atrás nos bastidores, ia no banheiro, eu digo assim, venha cá, porque tu me confiou esse time. Tu colocou esse time aqui, ó, na minha mão para eu cuidar, para eu tomar conta, para eu liderar, para eu motivar. E eu não tenho condições. Eu lembro no dia que eu saí da médica com arrasada, e eu tinha entrevista de iniciação para fazer uma apresentação de negócio para fazer da Priscila, e eu cheguei no escritório, eu prendi o meu cabelo, meu rosto inchado, tanto que eu chorava, eu disse assim, eu não vou conseguir. Mas tudo, absolutamente tudo que Ele nos ordena é porque Ele nos confia. E quando nós somos fracos, porque nós somos, Ele nos faz forte. Não é verdade? Então, qual foi o meu desejo de compartilhar isso com você? O meu desejo em momento nenhum, é para falar da minha história e dizer assim, ó, Carla está passando por tal e tal situação. Não. O meu intuito nessa live é de dizer o seguinte, tem um Deus vivo cuidando de você. Tem um Deus vivo que ama, que zela. As pessoas perguntam assim, Carla, como é que tu tá? Eu tô ótima. Carla, como é que tu tá? Eu tô ótima. Carla, como é que tu tá? Eu digo, filha, eu tô aqui, ó, deitadinha na mão de Cristo. Deitadinha, sendo cuidada, amada, zelada. E o que tá no meu alcance eu vou fazer. O que não tá, eu só posso dizer assim, ó, Senhor, é contigo. Senhor, é contigo, porque eu não sei o que fazer. Os médicos, eles não sabem qual é a solução do meu problema. Hoje eu não posso, a minha médica falou assim, eu não posso dar uma dose forte de rádio pra gente tentar eliminar isso, porque pode paralisar os teus rins e tu precisar, não é hemodiálise, gente, como é? É hemodiálise, não é? Eu acho que é hemodiálise, não lembro, eu acho que é hemodiálise. Então eu vou te falar, nos momentos de angústia, teve um dia até que a Diel fez um history que eu tava chorando e ele postou e repostou, que eu falei assim, cara, eu sou muito top. Por quê? Porque naquele dia eu tava muito frágil. Eu tava muito fraca. Eu tava muito debilitada, humanamente falando. Mas eu disse assim, Senhor, foi tu que me colocaste aqui. Então, me faz esquecer esse problema e me faz cumprir os teus propósitos pra minha vida. Então me fortalece, coloca a palavra na minha boca, coloca o entusiasmo, o tom da minha voz, do que eu preciso, porque hoje eu não sou capaz de subir naquele palco, de pegar naquele microfone e de falar para ninguém. Então o meu intuito aqui hoje é te falar que tu pode ter um problema muito grande, mas o teu Deus é muito maior. E se tu entender isso, tu não vai parar, tu vai se tornar imparável. Nada vai te parar, nada, nenhum problema, nada, absolutamente nada vai te parar, porque tu tem um entendimento que o que Deus tem preparado para a tua vida é muito maior. Ele é o Emanuel, ele é Deus conosco. Emanuel está lá escrito na Bíblia, Deus conosco. E o que significa, Carla, Deus conosco? Em todos os momentos ele está presente. Em todos os momentos ele está presente. Carla, mas por que ele permite que pessoas como tu, inclusive, que falam da palavra dele, passem por isso? Porque tem um monte de gente que esqueceu que ele continua. Não é que ele operou, não. É que ele continua operando milagres e maravilhas. Que em 2020, 2021, 2050, até a volta dele, ele continuará operando milagres e maravilhas. E eu me sinto escolhida por ele.
Eu olho para o meu negócio hoje, eu olho para os meus números hoje, eu olho de onde eu vim e digo assim, Senhor, foi Tu que me colocaste aqui, foi Tu que me colocaste nessa posição. Não simplesmente para que eu fosse uma nacional da Mary Kay, com resultados incríveis, com carro rosa, com viagens internacionais, nada, que nada. Tu me colocaste aqui, me fizeste grande, sabe para quê? Para que eu pudesse ter acesso a muitas pessoas e que eu pudesse falar para elas que independente do problema que elas vivem, independente, Tu continua operando milagres e maravilhas, que Tu tá vivo, que Tu é o Emanuel, que a Tua palavra fala sobre a Tua paternidade, que não é uma paternidade humana, falha, não é uma paternidade perfeita, de amor. E muitas vezes, sabe o que acontece? Nós esquecemos quem nós somos, nós esquecemos quem Deus é. Quem Deus é? Deus é um Deus de amor, bondoso, misericordioso, que a Sua graça se renova a cada manhã. Independente das tuas falhas, independente do que tu faça ou deixe de fazer, independente do que tu fez ontem, independente da falha que tu vai cometer amanhã de manhã, independente, as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E a Sua palavra fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O que isso quer dizer, Carla? Que independente das nossas falhas, Ele nos ama. Que independente das nossas fraquezas, Ele nos ama. E Ele nos ama de uma forma tão sobrenatural, mas tão sobrenatural, que foi capaz de ter seu único filho, de perder o seu único filho por 3 dias. Que deixou seu filho ser açoitado, machucado, crucificado, para que não te perdesse por uma vida eterna. Então, se tu tem entendimento que esse é o teu Pai, que tu entende a tua identidade, dizer assim, ó, eu sou filha amada, eu sou filha amada, eu sou filho amado, eu sou filha querida, protegida, que Deus tem planos de paz para minha vida, e não de mal, e não de guerra, planos de paz, que em muitos momentos Ele vai me levar para o meio do deserto, mas lá no meio do deserto, Ele vai colocar uma coluna de fogo me conduzindo, que lá, quando eu estiver ali, ó, em frente ao Mar Vermelho, Ele vai abrir o Mar Vermelho para que eu passe a pés enxutos, para que eu possa falar de Sua glória. Não estou falando de religião, porque Deus não tem religião. Não importa o nome que tenha na porta da tua igreja, não importa qual é a tua crença, Deus é um. Deus é um só, não é verdade? E o meu desejo nesse encontro aqui é simplesmente te lembrar quem tu és para Deus, quem tu és para Deus e quem Deus é para você. Então, uma filha amada, e Deus é um Pai de amor. E isso basta. E isso basta, né? Lá em Provérbios 23:7 fala o seguinte: assim como pensa a tua alma, assim tu és. Assim como pensa a tua alma, assim tu és. E o que é que tu tens pensado ao teu respeito? E o que é que tu tens pensado ao teu respeito? Muitas vezes a gente não se dá o devido valor. Muitas vezes a gente não entende de onde nós viemos. Cara, nós somos filhas de rei dos reis e senhor dos senhores. Então tu pode todas as coisas porque Ele te fortalece. Então abre a tua mente, abre a tua visão e diz assim: eu sou merecedora, eu mereço prosperar, eu mereço ser abundante, eu mereço crescer, sabe? Eu mereço. Então, Senhor, se eu não estou enxergando, me dá um direcionamento, coloca as palavras na minha boca, me dá a visão, me dá o entusiasmo, me dá a energia, coloca as pessoas no meu caminho, mas me conduz e Ele vai te conduzir. Então, primeiro, se sente merecedora. Saiba quem você é. Não esqueça disso. Cuidado com o que sai da tua boca. Cuidado com as palavras que saem da tua boca. Cuidado com as palavras proféticas que saem da tua boca. Volto a te dizer, eu sei que tu pode ter um problema. Assim como eu tenho um que pode ser maior ou muito menor do que o teu. Mas independente disso, quem é que cuida da gente? Né? Quem é que cuida da gente? Então, decide ser imparável. Em abril do ano passado, quando eu tive esse segundo diagnóstico, eu falei para o meu esposo: eu não vou parar, eu vou ocupar a minha mente, eu vou viajar, eu vou trabalhar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E sabe o que aconteceu?
A minha área nacional teve um crescimento super significativo. Eu, Carla, formei 3 diretoras e estou formando a 4ª agora esse mês. Minha produção da unidade cresceu o equivalente a 72%. E não foi porque o ano foi maravilhoso. Foi porque eu tomei a decisão de fazer acontecer independente das circunstâncias. Que eu tomei a decisão de parar com a minha vista e viver pela minha visão. Porque qual era a minha vista? A minha vista era de um problema, era de medo, de insegurança, de angústia, de tristeza. E qual era a minha visão? O meu sentimento, o meu propósito. Eu tenho uma missão aqui dentro. Eu sei porque Deus me colocou aqui. Eu confio plenamente nele. A sua vontade é boa, perfeita e agradável. Ele é um Deus de amor, ele é um Deus de paz. E ele vai me fazer prosperar. Então, o que está no meu alcance, eu vou fazer. E o que está no alcance dele, eu vou entregar para ele. Simples assim. Simples assim. Então, reflete sobre isso. Quais as decisões que tu tens tomado? 2020 chegou, é um ano novo. Ok, é um ano novo, tudo novo. Atitudes novas trarão resultados diferentes. Então, não para por conta de um problema. Não importa qual seja esse problema. Não importa qual seja esse problema. Não para. Sabe por quê? Porque um coração com medo é um coração que não tem fé. E eu vou te falar, essa semana eu deixei que o medo tomasse conta de mim. Porque eu sou humana. Eu sou humana e eu me permito ser humana. Mas logo eu lembrei que quem me sustenta. E logo eu lembrei que um coração sem fé não agrada a Deus. E logo eu lembrei que o medo e a fé, eles são inimigos, eles não andam junto. E a fé, ela vem, esmaga o medo. Esmaga o medo e coloca ele lá em seu devido lugar, sabe? Então, qual é o teu problema? Cara, se enche de fé, busca o Senhor, sabe? Busca a Deus, que Ele tá assim, vem, me procura que eu tô aqui pronto pra ti. Me procura que eu tô aqui pronto pra te servir, que eu tô aqui pronto pra te usar, inclusive, pra falar por aí que eu opero milagres e maravilhas, que eu sou especialista em causas impossíveis. Vai, vem aqui, vem pra perto de mim. Então, independente do teu problema, não para. Qual é o teu propósito? Não para. Qual é a tua missão? Não para. Qual é o desejo do teu coração? Não para. Independente do que seja, tu vai ter desafios, mas tem de bom ânimo porque ele vive. Ele venceu o mundo, então tem de bom ânimo, vai lá, dá o teu melhor. Sabe por quê? Porque tu é imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus. E por mais que sejamos falhos, Ele nos fez sua melhor criação aqui na terra. Melhor. Tu é imagem e semelhança do Todo-Poderoso, filha do grande eu sou, filho do Rei dos Reis. E tu merece o melhor. Tu não merece migalhas, tu merece banquete. Mas, para tu ser digna de um banquete, tu precisa ter postura de rainha, tu precisa ter postura de rei, tu precisa ter postura de princesa, de filha de rei, sabe? Dizer assim, eu sou forte, e quando eu não estiver forte, o Senhor vai me fazer forte, sabe? E no momento de fraqueza eu vou chorar, porque eu sou humana, mas eu vou dizer assim, Pai, vem aqui, eu posso chamar Ele de Pai, de meu Deus, de meu Pai, dizer assim, vem aqui, cuida de mim, me dá o conforto que eu preciso, né? Domingo retrasado a pastora Thalita falou sobre esperança, né? Eu falei aqui. E quais os pontos que ela falou, né? Quando veio no coração de Joquebede a mãe de Moisés é aquele do cestinho que foi colocado no cestinho porque o faraó queria matar as crianças. E aí veio no coração de Joquebede, eu vou fazer um cesto, eu vou colocar o meu filho aqui dentro e vou lançá-lo no rio. Cara, tu é mãe, olha que coisa mais insana, poderia vir um crocodilo, poderia acontecer mil coisas, qual era a possibilidade lógica e humana dessa criança sobreviver. E aí o que foi que aconteceu? Quem foi que encontrou o cestinho de Moisés? A filha do faraó. Olha que coisa louca. E a filha do faraó pegou e tinha uma menina olhando e a menina disse assim, tu quer que eu procure uma mãe de leite, uma ama de leite para amamentar essa criança? E ela fez procura. Aí a menina foi buscar. Quem foi que veio? Joquebede, a mãe de Moisés, aquela que lançou o seu filho para salvar o seu filho dentro de um cestinho dentro do rio. E eu te pergunto, que lógica é essa? A lógica humana não entende o trabalhar de Deus. A lógica humana não entende o roteiro de Deus. E aí Joquebede pegou Moisés, cuidou de Moisés, amamentou Moisés, ainda foi paga por isso.
E depois a princesa, a filha do faraó veio, pegou Moisés, levou, e Moisés foi criado e cresceu dentro da casa do rei, da casa do faraó. E quem foi Moisés? Moisés foi o cara que Deus deu todo o instrumento, todos os meios, toda a visão para libertar o povo hebreu. Olha que loucura, olha que loucura. Então, deixa eu te falar, não importa o teu problema. Se tu confia no roteiro de Deus, se tu confia na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, tu vai prosperar. Tu vai prosperar. Então, uma vez eu ouvi uma frase que fala assim, ó, decisões definem e decidem destinos. Decisões definem e decidem destinos. Toma uma decisão de gente grande. Toma uma decisão de dizer assim, ó, eu vou ser a melhor que eu posso ser em 2020. Eu vou ser a minha melhor versão. Eu vou ter problemas sim, eu vou resolver os meus problemas, e o que eu não tiver possibilidade de resolver, possibilidade, tá aqui, ó, Senhor, é contigo. Esses dias uma amiga me perguntou assim, Carla, mas por que tu não busca uma barriga de aluguel, uma adoção? Eu digo, tá, pode até ser um meio de adoção, né? Mas eu vou te falar uma coisa. Se tu me perguntar de 0 a 10 quanto eu quero ser mãe, eu quero ser mãe 11. Eu quero ter o meu filho, eu quero gerar o meu filho, eu quero pegar ele no meu colo. Mas muito mais do que isso, muito mais do que isso, eu quero viver a vontade de Deus. Muito mais do que o meu desejo de gerar uma criança, de cuidar de uma criança. Muito mais do que isso. Eu quero viver a vontade de Deus. Eu não quero que Deus atenda a minha vontade, dizer assim, Carla, mas a palavra do Senhor fala que um coração quebrantado, Deus escuta e Deus atende o desejo. Eu sei disso, mas eu não quero que Ele atenda o meu desejo. Eu quero viver a vontade dEle, porque é boa, perfeita e agradável. Confiança. Eu confio no Senhor. Eu confio. Simplesmente assim, eu confio. E por confiar, eu tenho paz. Paz. Por ter esperança, eu tenho paz. Por ter fé, eu tenho paz. Então, o meu convite para você hoje é confia. Confia, aumenta a tua esperança, entende de onde tu veio, entende quem tu és, entende para quem é Deus, quem é você para Deus. Tua pedra preciosa, filha amada, filho amado. Entende isso? Lá em Provérbios, lá em Jeremias 29:11, notei aqui para não esquecer. Porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho ao vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para dar fim. Olha só. Olha que coisa. Pensamento de paz e não de mal. Pensamento de paz e não de mal. Romanos 12:2. A sua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Então, o que eu quero te dizer, eu já vou liberar aqui, que eu cronometrei aqui para daqui 40 minutos e a gente já está com 38 minutos para eu liberar os comentários e eu conseguir falar com vocês. O meu intuito aqui hoje, volto a te dizer, não é de expor o meu problema, porque era uma coisa que eu estava decidida a não falar para ninguém, só para minha família mesmo, assim, os mais próximos. Mas em uma conversa com uma amiga nacional, ela falou assim, Carla, a tua paz em passar por todo esse problema, a tua paz em viver tudo o que tu tá vivendo não é normal. E as pessoas precisam ouvir isso, não para saber da tua história, mas para entender que elas também vão ter problemas, que elas têm problemas inclusive menores e que elas param por tão pouco. E tem pessoas que têm problemas ainda maiores e também não pararam, né? Então que a gente possa usar isso aqui como um canal, dizer assim, ó, eu só vim te dizer, tem mais esperança, tem mais fé, decide ser a tua melhor versão, decide passar por cima de obstáculos e desafios e dizer assim, ó, o que me cabe eu vou fazer. O que me cabe eu vou fazer, o que eu não tenho controle, o que eu não tenho solução, eu confio para Ele. Simples assim, ponto. Simples assim, simples assim. E aí, ó, eu separei um versículo para finalizar o nosso encontro aqui.
Romanos 15:3. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém? Volto a dizer, o meu intuito não é uma religiosidade, não é, porque Deus ele é um só. Eu senti no meu coração só de te lembrar que tu és amada pelo Senhor, que tu és amada por Deus, amado por Deus, que tu és único, que tu és instrumento, e que se tu confiar nos seus planos, projetos, propósitos e desígnios e fazer a tua parte, Deus vai te fazer prosperar, e pela tua fé Ele vai te honrar. Eu falo pra você, eu tenho a plena convicção que eu vou estar curada, eu tenho a plena convicção que tudo isso vai passar. Próximo domingo eu começo todos os meus procedimentos de dieta de iodo, as doses do Thyroid, da Rádio iodo, e vai até o dia 28. Com isso, inclusive, eu tive que cancelar toda a minha agenda de março, né? Eu estaria em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Manaus, Recife, e eu tive que cancelar, porque quando terminar tudo aqui a gente vai saber quais os próximos passos. Mas eu vou te falar uma coisa, eu tenho paz, porque eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Eu tenho paz, porque eu sei que sua vontade é boa, perfeita e agradável. E eu confio simplesmente, absolutamente nele. E eu me sinto aqui, ó, deitadinha na mão dele, sendo cuidada e amada. Então eu não sei qual é o teu problema, eu não sei. Mas eu sei que existe um Deus vivo. Eu sei que existe um Deus que zela por cada um de nós. Que fala assim, ó, independente, eu estarei contigo. Independente de circunstâncias, eu estarei contigo. Confia que eu abro o mar vermelho, minha filha. Eu pego teu filho lá do meio do rio que poderia virar, morrer, mas eu vou colocar ele dentro da casa do faraó. Eu vou fazer aquele que foi jogado lá no poço pelos irmãos, eu vou fazê-lo governador do Egito. Independente, confia em Deus. Então decide ser a tua melhor versão e não olhar para o problema. Escolhe a janela. Eu tenho uma janela de aflição, de dor e sofrimento, de insegurança, mas eu tenho uma janela de fé, de dizer assim, ó, o teu amor é perfeito, tu tá cuidando de mim. Então, escuta esse louvor, Emanuel nunca me deixará, Emanuel nunca, sob hipótese alguma, se ausentará. Nunca. E ele vive. E porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. E o amanhã é lindo. Confia que Deus vai te honrar por isso. E vem e faz o teu melhor ano, a tua melhor história. Vive a tua melhor versão. E as pessoas ouvirão a tua história sendo contada de bênção, de prosperidade. E quando eu falo prosperidade, não é financeiramente, mas é prosperidade de alegria, de paz, de felicidade, de abundância em todas as áreas da tua saúde. Porque tu decidiu confiar no Emanuel, aquele que nunca te deixará. Certo? Vou soltar aqui agora os comentários pra gente conversar, tá bom? Vocês estão aí? Vocês estão aí? Estão me ouvindo? Olha só. Deixa eu colocar aqui, não sei se vocês vão conseguir ouvir. Não sei se vocês vão conseguir ouvir.
Eu acho que não tá indo som, né? Eu acho que não tá indo som pra vocês. Amém, 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 amém. Eu programei pra ser 30 minutinhos mesmo, 40 minutos no máximo aqui, pra que eu desse tempo de salvar. Muita gente pediu pra eu salvar. E esse foi o recado que veio em meu coração, tá? Esse foi o recado que veio em meu coração. Que Deus possa fortalecê-las, lembrá-las quem Ele é e nunca esquece da tua identidade. Nunca, sob hipótese nenhuma, esquece da tua identidade. Esquece quem tu és para Deus e continua firme, independente das circunstâncias. Porque Ele vive e porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Amém? Um cheiro bem grande, bem grande, bem grande, bem grande, bem grande. E que bom saber que eu vou ter oração de muita gente agora, né? Que muita gente vai estar orando por mim. Eu estarei orando por vocês. Que Deus abençoe e que possamos ser canal de bênção, umas nas vidas das outras. Que no momento que tu possa esquecer que vem alguém ali, ó, que te levante. E se alguém esquecer, tu vá lá nessa pessoa e levante e lembre quem ela é, tá bom? Lindas. Beijo, Deus abençoe. Encerrar o vídeo. Tu clicou de salvar aí? Não. Tem que... Não, aqui em cima. Vai ter um negocinho. Não, não vai. É aí. Vou aqui de salvar.